Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvan Amorim e esse é o nosso curso de eletrocardiografia. Pessoal, eu estou iniciando com esse vídeo uma nova playlist que por minha conta e risco estou chamando de Botando a Mão na Massa. Eu tenho recebido solicitação de vários colegas, de vários alunos, pedindo que a gente faça uma apresentação prática da interpretação daqueles aspectos que a gente tem chamado a atenção, né? Então, eu vou fazer vídeos consecutivos em que a gente vai caminhando lentamente nesse progresso da interpretação eletrocardiográfica. Então, nesse primeiro vídeo, nós não faremos a interpretação eletrocardiográfica por completo. Eu vou focar em alguns aspectos iniciais muito importantes para que você aproveite ao máximo esta videoaula. Então, bons estudos, me acompanha aí. Muito bem, vamos aqui tomando nosso cafezinho e vamos lá então apresentando para vocês esse traçado. Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês na prática, né? E eu fiz questão aqui de não esconder de você que essa é uma foto de um eletrocardiograma obtido na prática, né? A gente fez aqui, teve o cuidado de esconder a identificação do paciente, é claro, para que não haja ali uma transgressão em relação à identidade do paciente, mas para que você ao mesmo tempo veja que esse é um registro real, um registro efetivo de uma condição real. O primeiro elemento, pessoal, que a gente leva em conta ao pensar numa interpretação eletrocardiográfica é exatamente a identificação. O que eu quero chamar a atenção de você quando eu falo em identificação? Identificação, pessoal, são elementos que permitem, como o próprio nome diz, a identificação desse traçado. Aliás, alguém já disse muito bem que um traçado sem identificação não tem valor nenhum. Eu preciso saber quem é esse paciente, qual a sua idade, em que data esse eletrocardiograma foi registrado, em que hora, muitas vezes, em determinadas condições, será muito importante para nós saber em que hora que o traçado eletrocardiográfico foi feito. Então, a primeira providência, você pegou um eletrocardiograma, um traçado eletrocardiográfico em sua mão, a primeira providência, buscar por elementos de identificação, minimamente o nome do paciente. Sem o nome, sem chance. Nem continue a avaliar, porque será uma avaliação utópica, será uma avaliação absolutamente sem utilidade para aquele paciente em tela, ou para aquele paciente que você julga ser relativo àquele eletrocardiograma. Então vamos lá, quais são os aspectos de identificação importantes, pessoal? Nome, idade, sexo, são elementos muito importantes. Data da feitura do eletrocardiograma, horário da feitura do eletrocardiograma, hipótese diagnóstica, se possível, nome de quem realizou o eletrocardiograma. Esse é um dado extremamente importante e que muitas vezes acaba não constando no nosso eletrocardiograma. Feitos os reparos, pessoal, feita a observância dos aspectos relativos à identificação do traçado que analisaremos, nós passamos ao segundo item da nossa interpretação eletrocardiográfica. O segundo item, você deve prestar atenção, é o que nós chamamos de diagnóstico de traçado. Cuidado, pessoal, para não confundir com o diagnóstico do traçado. O diagnóstico do traçado é o próprio diagnóstico eletrocardiográfico. Aquilo que nós chamamos por nossa própria conta e risco de diagnóstico de traçado se refere a aspectos, pessoal, e que vão gravitar em torno do traçado propriamente dito. Então, o primeiro aspecto que eu chamaria a atenção de vocês é ser um aspecto caligráfico. O que é o caligráfico? Lembra da caligrafia lá dos tempos de escola? Isso é um traçado bonito, isso é um traçado limpo, isso é um traçado que permite boa visualização dos acidentes eletrocardiográficos. Se não é um traço apagado, falhado, cheio de interferências, cheio de
de artefatos, como nós chamamos. Então, a primeira providência, trata-se de um traçado limpo. Observe isso. O segundo item que a gente faz do traçado é a respeito da sua própria continuidade, não é? A sua inscrição é sem falhas, é contínua. Há um traçado, observe aqui, por exemplo, no nosso traçado, que esse aspecto é bem atendido. É um traçado caligráfico, ele é contínuo. Aqui eu tenho um pequeno artefato pelo reflexo, né? Ficou um pouquinho dobrado aqui a folha na hora de fotografar e causou essa alteração aqui. Mas é importante que você note isso. Aqui, da mesma forma, essa dobradura da folha dá a impressão de que nós perdemos a linha de base. Pessoal, que vai interferir até aqui. Ó. Como é que eu sei disso? Porque eu conheço o original e no original não tem esta alteração. Outro conceito importante, pessoal, é o conceito de linha de base. A linha de base é o assoalho, eu posso chamar assim para vocês, é a linha referencial, é a famosa linha isoelétrica, ou seja, se nós não tivéssemos nenhum registro de diferença de potencial, haveria inscrição eletrocardiográfica num traço. Esse traço coincidiria exatamente com a linha isoelétrica. Como é que eu calculo, como é que eu projeto, como é que eu localizo a linha de base? Ora, pessoal, a linha de base é uma linha imaginária que passa tocando a base das linhas P's. Ou seja, a gente imagina as linhas P's assentadas sobre a linha de base. E por que eu não fiz isso com o QRS? Porque a onda P é mais segura, há uma maior confiabilidade que você faça em relação às ondas P's e não em relação ao QRS. Outra coisa que nós precisamos observar no nosso traçado é um traçado com 12 derivações. Vamos conferir? Então nós temos aqui D1, olha a presença de D1, D2 e D3. Então nós temos as três derivações clássicas do plano frontal. Temos também AVR, AVL e AVF. Temos as três derivações do plano frontal, as derivações aumentadas. Temos as derivações do plano horizontal, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Ou seja, esse traçado contém as 12 derivações. Não é raro, pessoal, nós termos traçado em que uma derivação deixou de ser registrada. E eu preciso notar nesse momento em que eu faço o diagnóstico de traçado, não do traçado, diagnóstico de traçado eletrocardiográfico. Olha só, e eu ainda tenho um apêndice, por assim dizer. Eu tenho uma derivação longa. Nesse caso, nós temos a derivação longa D2. A derivação longa D2 aqui para que a gente possa observar nos seus detalhes. Muito bem. O próximo item que eu devo observar, pessoal, ainda dentro dessa área do diagnóstico de traçado, é a calibração. Pessoal, acredite, anote esse dado, toda análise vai depender dos aspectos de calibração. Então vamos nos lembrar que na instância horizontal em eletrocardiografia, nós registramos a variável tempo. Eu posso registrar o meu eletrocardiograma em 12,5 milímetros por segundo, em 25 milímetros por segundo, em 50 milímetros por segundo ou em 100 milímetros por segundo. E você já aprendeu aqui no canal qual é o interesse que eu tenho, qual é a razão de fazermos esse registro em diferentes velocidades. Eu registro uma velocidade aumentada para tentar afastar eventos como, por exemplo, 2 QRS, que estão muito próximos, para observar a eventual ocorrência de uma onda, por exemplo, uma onda P retrógrada entre eles. Então, para isso, eu registro muito rápido, porque então eu produzo um afastamento entre eles e posso observar aquele espaço que dantes a 25 milímetros por segundo, que é a velocidade padrão, eu não consegui identificar. Eu posso ter interesse em registrar em 12,5 para que mais eventos sejam registrados no mesmo eletrocardiograma. E isso será muito válido para registrar ritmos bradicárdicos. Isso será muito útil para registrar ocorrências raras, como por exemplo uma extrasístole.
Então a primeira condicional que eu preciso avaliar quando eu falo de calibração é saber como é que está a velocidade, em que velocidade ele foi registrado. Pessoal, é impossível eu olhar para o meu traçado e dele aprender e dele deduzir qual é a velocidade se isso não for me referido, se isso não for contado. Então, olhe aqui comigo aqui embaixo, pessoal. Olha, estou apontando com o meu mouse. Velocidade 25 milímetros por segundo. 25 milímetros por segundo, velocidade padrão, portanto, que foi calibrado, que foi registrado. Ou seja, a gente vai dizer que esse padrão, esse traçado foi calibrado ou foi registrado sobre a calibração de 25 milímetros por segundo. Muito bem. Você há de se lembrar também que a variável na verticalidade é a variável de energia, é a variável de volt. E aí nós vamos ter que 10 quadrículos, quando 10 quadrículos representarem 1 milivolt, ou seja, cada quadrículo representar 0,1 milivolt, nós vamos dizer que a nossa calibração se deu em N. E aí nós temos as calibrações em 2N, que é o dobro disso, em N sobre 2, que é a metade. E como é que eu faço? Também eu preciso observar o traçado. Ou eu terei a onda de calibração, deixa eu apresentar aqui para vocês, a onda de calibração. Olha aqui, pessoal, a onda de calibração. É uma onda cuja amplitude vai ocupar 2 quadradinhos. E quando a amplitude ocupar 2 quadradinhos, eu direi que a minha calibração foi feita em N. Porém, isso também pode vir anotado. Então, está aqui anotado no rodapé do meu traçado. Então, veja que está anotado, está um pouquinho desfocado, mas está escrito membro. Está escrito que o membro foi registrado a 10 milímetros, a 10 milivolt por milímetro. E também está registrado que o tórax foi registrado a 10 milivolt a 10 milímetros por milivolt. Ou seja, quando eu falo de membros, eu estou falando das derivações do plano frontal, clássicas D1, D2, D3 e as aumentadas AVF, AVR e AVL. AVF, AVR e AVL. Quando eu falo de tórax, eu estou falando de plano horizontal, precordiais V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então aqui eu tenho uma calibração da velocidade em 25 milímetros por segundo e a calibração da DDP, ou seja, da diferença de potencial em N. Ou seja, na calibração N eu tenho que cada quadrículo vale, estou falando do aspecto vertical naturalmente, 0,1 milivolt. Muito bem. Um outro aspecto, pessoal, para fecharmos o âmbito do diagnóstico de traçado é o comportamento das derivações. Pessoal, determinadas derivações têm comportamentos estereotipados e esperados. Vamos a alguns exemplos? Por exemplo, eu espero que os eventos em D1 sejam todos positivos. O que eu quero me referir? Eu estou falando de onda P, QRS e T. Então, cá estou apontando para você a onda P positiva em D1, o QRS aqui tendendo a isoeletricidade em D1 e onda T positiva em D1. Eu espero que todos os eventos tendam a negatividade em AVR. Então aqui eu tenho onda P negativo, o QRS tem dois momentos, um momento negativo representado por onda Q e um momento positivo. Aqui naturalmente eu tenho uma alteração patológica e uma inversão de onda T, uma onda T invertida, que é o padrão normal para o QRS e para a VR. Por que eu preciso de observar esse comportamento, pessoal? Não é que quando esse comportamento não for observado, eu vou validar a minha observação. Pelo contrário, eu vou adicionar essa observação aos meus critérios. Opa, se a VR, que eu espero um QRS essencialmente negativo, tem um QRS essencialmente positivo, deve haver alguma alteração aqui. E tem uma alteração que é digna de nota aqui. Da mesma forma, pessoal, se eu espero um QRS essencialmente positivo em D1 e o encontro isoelétrico, eu já preciso me despertar para isso. Alguma razão tem para isso. Quer ver outro comportamento, pessoal? O R cresce de V1 a V6. O R cresce de V1 a V6. Olha que coisa interessante aqui. Eu já parto de um V1 com R amplo. Aliás, nem S tem.
Eu tenho um complexo QRS praticamente isoelétrico, com leve predominância da onda R em V2. Não é um aspecto que eu espero. Eu esperava que o R fosse ausente em V1 e V2, começasse a crescer em V3 ou V4, a partir daí até V5 ou V6. Então esses aspectos, pessoal, fecham o aspecto do diagnóstico de traçado, como nós costumamos dizer. Muito bem, qual é o próximo item a partir daí? A frequência. Você pode falar ritmo ou frequência. Vamos falar de frequência. Como é que eu calculo a frequência? Vários métodos, pessoal. Eu posso, por exemplo, pegar o número de quadradinhos, lembrando que eu já chequei que a minha velocidade está em 25, pegar o número de quadradinhos, dividir 1.500 por esse número de quadradinhos. Ou vou demonstrar aqui para vocês uma outra técnica. Olha só, se eu estou registrando a 25 milímetros por segundo, de um ponto inicial A, numa derivação longa, ao ponto final B, de uma derivação longa, eu terei o tempo, pessoal, desde que eu esteja registrando a 25 milímetros por segundo. Eu terei decorrido 10 segundos. Ora, eu conto o número de eventos em 10 segundos e a partir daí multiplico por 6, que será o número que ocorreria se fosse 10 segundos. Se fosse 60 segundos, perdão. Então, olha só, estou contando o número de QRS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, eu terei que 15 ocorrências em 10 segundos e eu vou ter então 15 vezes 6 para 60 segundos. Ora, 15 vezes 6, 90. Qual é a frequência desse traçado? 90 batimentos por minuto. Outra técnica, pessoal, eu procuro um R que coincida com um traço espesso. Se o próximo R coincidir com o próximo traço espesso, 300 batimentos por minuto. Se coincidir com outro, 150. Com outro, 100. Com outro, 75, 60, 50 e por aí vai. Então veja, eu apresentei aqui para você rapidinho 3 métodos para você discernir a frequência cardíaca de um evento qualquer. Frequência cardíaca de P, frequência de QRS, a frequência de qualquer evento que você quiser calcular. Então olha só, recordando, número de quadrículos entre duas ondas R medirá a frequência de disparos ventriculares. Divido 1.500 por esse número, desde que eu esteja trabalhando a 25 milímetros por segundo. Número de eventos numa derivação longa, registrado a 25 milímetros por segundo, será o correspondente a 10 segundos, multiplicado por 6, é o correspondente a 60 segundos. Eu poderia também usar outra técnica, pessoal, número de quadradões, não de quadradinhos, entre dois R's, entre dois eventos que eu queira medir, 300 dividido por esse número, o número de eventos entre dois quadradões. Muito bem. O número de quadradões, perdão, entre dois eventos, né? Eu falei o contrário. E o método da régua, esse método que eu falei, 300, 150, 100, 75, 60 e 50 para os R subsequentes a partir do traço espesso. Muito bem. E agora o ritmo, pessoal? A primeira coisa, a minha primeira preocupação em ritmo é dividir os meus casos em 2 grandes grupos. Os pacientes que têm traçado em ritmo sinusal e os que vão apresentar traçados em outros ritmos que ao longo dos nossos estudos a gente vai apresentando para você. Então olha só, eu tenho aqui a presença de onda P. Essa onda P é positiva em D1, positiva em D2, positiva em AVF, positiva em V4, positiva em V5, positiva em V6, negativa em AVR. Todo QRS é precedido por uma onda P. Não observo nenhum QRS que não seja precedido por uma onda P. Ao longo de uma mesma derivação, registrado na mesma oportunidade, a onda P guarda a mesma morfologia. Veja isso em D2 longo. Esses critérios, pessoal, me permitem observar esse traçado e dizer que o ritmo é sinusal. O ritmo é sinusal. Resta então dizermos agora, pessoal, como é que está o eixo.
Vamos trabalhar inicialmente com quadrante? Olha só, lembre-se que nós vamos observar o comportamento do QRS, no caso de eu querer saber do vetor médio de despolarização ventricular, e vou observar AVF. Então eu tenho que em D1 o QRS é quase que ISO. Vou tentar aqui contar quadradinhos para você. Então tenho 7 quadradinhos na porção negativa e tenho 5 quadradinhos na porção positiva. Então, quando eu observo o D1, eu sei que o meu vetor está fazendo uma leve projeção aonde, pessoal? Está fazendo uma leve projeção no quarto quadrante. Não é? Ou melhor, antes de falar em quadrante, já me antecipei aqui, está fazendo uma leve projeção na porção esquerda de D1. Eu não vi ainda AVF, não sei qual é o quadrante. Ok, então vamos de AVF. Aonde que está o nosso AVF? Pessoal, olha só que o nosso AVF está negativo. O nosso AVF está negativo, então não é quarto quadrante. AVF negativo, porção superior de AVF. D1 levemente negativo, está projetando na porção, esquerda de D1. Então AVF negativo está projetando na porção superior de AVF. D1 negativo, porção esquerda, quase que coincidente com a AVF, né, pessoal? Por quê? Porque o D1 tende à isoeletricidade. Então ele está levemente além de AVF, porque ele está projetando na porção negativa de D1. Logo, o nosso quadrante, o nosso vetor está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante esse, pessoal, que é o eixo indeterminado ou desvio extremo. Por que isso? Porque eu não sei se foi o máximo do desvio da direita que fez com que o vetor chegasse lá ou o máximo do desvio da esquerda que acabou por posicionar o vetor nesse quadrante. Então nós vamos chamar de eixo indeterminado ou desvio extremo. Muito bem, feito isso, pessoal, a gente vai pensar, motivo de aulas que vem, condução do estímulo, condução sinoatrial, condução atrioventricular, condução intraventricular, sinais de crescimento de cavidades, sinais compatíveis com síndromes coronarianas e sinais anexos, como chamamos assim, sinais que podem se somar aos achados eletrocardiográficos que a gente vai interpretar à parte. Tudo isso considerado, nós vamos chegar a uma conclusão final que nós chamamos de diagnóstico eletrocardiográfico ou laudo eletrocardiográfico, propriamente dito, né? O diagnóstico eletrocardiográfico propriamente dito. Então, pessoal, estamos aqui caminhando devagarinho, eu vou a cada vídeo acrescentar um dado a mais para que você e eu possamos treinar juntos no diagnóstico, na análise eletrocardiográfica, botando a mão na massa. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso recadinho de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!